Bom dia, mulheres curadas. Meu nome é Elizabeth e hoje eu vim aqui falar um pouco, falar sobre o capítulo 8 do livro de Atos, um livro que nós estamos lendo e estudando esse mês. E o capítulo 8, ele começa a contar a história de como foi a expansão da igreja naqueles tempos lá em Jerusalém. Porque tudo começou com a morte de Estevão. Estevão era um discípulo de Jesus, E ele foi perseguido até a morte. E depois da morte de Estevão, a perseguição da igreja, ela aconteceu de uma forma muito severa. E muitos cristãos, tiveram que migrar para outras cidades. Mas só que esse fato contribuiu para a expansão do Evangelho de Jesus. Então, os cristãos que viviam em Jerusalém, após a morte de Estevão, a perseguição começou a ser mais acirrada e esses irmãos tiveram que ir para outros lugares. Então, apesar de ser um sofrimento, uma situação muito difícil para eles, foi uma forma, de expandir o Evangelho para outros lugares. E na medida que a igreja ia crescendo, houve muitos milagres, muitas conversões, muitas pessoas passaram a ouvir mais do Evangelho de Jesus. E uma dessas conversões foi de um homem chamado Simão. Simão era praticante de feitiçaria e as pessoas davam muita atenção a ele. O que, na verdade, elas eram iludidas com o falso poder que ele praticava através da feitiçaria. E, no entanto, Simão, quando ouviu a pregação de Filipe, ele creu e ele foi batizado. Então, naquela época, era muito comum, as pessoas quererem saber o que estava acontecendo. E Simão, curioso talvez, foi e ouviu essa pregação. E creu e foi batizado. E daí por diante, Simão começou a seguir os apóstolos, começou a andar com eles e ver tudo o que eles realizavam em nome de Jesus, os milagres, as curas. E no versículo 19, o texto fala que certa vez, ao ver as pessoas receberem o Espírito Santo com a imposição de mãos dos apóstolos, ele ficou tão admirado com aquilo que ele também quis ter aquele dom. E ele acabou oferecendo dinheiro aos apóstolos para poder comprar, porque ele queria, então ele achou que aquilo fosse algo que ele pudesse comprar. Ou seja, ele estava ouvindo a palavra, ele estava acompanhando os apóstolos, mas ainda ele não entendia de onde vinha aquele poder. Ele ainda precisava de ouvir mais e entender mais profundamente o que é o Evangelho. E aqui, meus irmãos, eu quero ressaltar algo muito importante, que quando eu estava lendo esse capítulo 8 de Atos, e o Senhor ministrou o meu coração, algo assim muito importante, muito importante. E fala do dom, Todo dom, ele é dado por Deus, ele é dado por Deus, não se compra e nem se vende, é algo que Deus dá. E precisamos, minhas queridas, estar vigilantes a respeito daquilo que estamos ouvindo e vendo. O Senhor falou ao meu coração como se fosse um alerta. Porque mesmo que Simão estivesse lá, andando com os discípulos, acompanhando os discípulos, vendo tudo que eles estavam fazendo, ele ainda não estava entendendo
verdadeiramente o que é o Evangelho de Jesus. O que é ser verdadeiramente uma pessoa convertida ao Evangelho. E Simão lançou essa proposta, né? Ele achou que poderia comprar um dom para usá-lo. E eu penso que certamente a intenção dele era se beneficiar dele, porque talvez ainda estivesse lá no coração dele alguma coisa lá do passado. Porque quando ele era um feiticeiro, ele se beneficiava daquelas práticas. Ele cobrava as pessoas para fazer algum tipo de coisa, né? As pessoas queriam, ele cobrava, as pessoas pagavam. Então ele ainda devia estar com algo ainda no coração que ainda não tinha saído de fato. Ele ainda não estava completamente limpo, né? E isso é um alerta, porque nós hoje vemos falar, ouvimos falar, e a Bíblia fala isso. A Bíblia nos alerta quanto aos falsos profetas, aos falsos mestres, às pessoas que usam da fragilidade de outras pessoas para se aproveitar. E muitas pessoas magoadas, fragilizadas, aceitam, né? E o que eu quero dizer para vocês, se instrua na palavra, busque a Deus, leia a Bíblia, porque o Senhor, Ele vai colocar no seu caminho pessoas certas, pessoas tementes a Deus, que vão exercer dons que foram dados em favor do reino de Deus, dons genuínos, verdadeiros. Porque é muito importante a gente estar ligado, mas ligado à verdadeira fonte, a fonte que é Jesus, né? Então Simão, ele se embaraçou e ele recebeu uma palavra dura dos apóstolos, né? E ele ficou completamente desnorteado. Ele no final, no verso 24, ele pede: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram, né? Porque os apóstolos lançaram sobre ele uma palavra pesada, né? Porque ele estava com o coração ainda sujo, ainda cheio de coisas do passado. E ele precisava se arrepender e entender que quando Deus dá o dom para alguém, Ele não cobra nada. E ninguém pode cobrar nada de você, ninguém pode querer nada em troca, porque Deus é que dá. Amém? Gostaria de estarmos agora orando e pedindo ao Senhor esse discernimento. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. A tua palavra é verdadeira, Senhor. A tua palavra nos instrui, nos mostra o verdadeiro caminho. Senhor, eu quero colocar cada pessoa que está ouvindo essa oração, que vai ouvir depois, para que possa, Senhor, que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus, para que seus olhos sejam abertos, para que venha um entendimento do que é verdadeiramente o poder de Deus na vida de uma pessoa. Senhor, eu quero te agradecer porque tu és bom e o Senhor nos coloca, Senhor, diante de pessoas que vão realmente nos ajudar. Basta nós obedecermos, lermos a tua palavra, nos instruir nela e buscar o Senhor. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando a essas pessoas, porque nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos ser instruídos na palavra para não cairmos no engano, Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãs, leiam a palavra. Leiam também o capítulo 7 para vocês entenderem quem foi Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva, né? Ele foi morto, mas ele era inocente.
Que Deus abençoe a todas neste dia, em nome de Jesus. Amém.